Acerto de contas. O companheiro terá tido estranho comportamento, agredindo-te ou prejudicando-te. Não te des a reações precipitadas sob o pretexto de justificar-te. Imagina-te, antes de tudo, em lugar dele. Como te desinibirias se tivesses uma pessoa querida avizinhando-se da morte? Que comportamento seria o teu ante determinada moléstia que te corroesse o corpo no momento em que alguém te lembrasse o peso de uma dívida? Se te vês à frente de um louco, não podes ignorar que será impossível curá-lo com marteladas na cabeça. Diante de um prejuízo material, mesmo de grandes proporções, se podes sustentar-te sem que o devedor consiga solvê-lo, mais vale esperar que provocar um rompimento de consequências imprevisíveis. Pensa nas ocasiões em que corações amigos te haverão desculpado as próprias faltas. Medita nas pessoas queridas para as quais muitas vezes terás de impetrar a benevolência dos outros, algumas vezes até mesmo desses outros a quem talvez pretendas constranger com desafios e exigências. Em qualquer acerto de contas, medita na extensão das nossas dívidas para com Deus e asserena-te na certeza de que, acima de todos os conflitos, a paciência vale mais. Emmanuel nos fala dos acertos de contas, nos dando orientações precisas e inicia dizendo: o companheiro terá tido estranho comportamento, quando do nada ou quando de forma inesperada somos agredidos ou nos sentimos prejudicados em algumas situações. E ele, nessas ocasiões, nos orienta: não te des a reações precipitadas. Por que Emmanuel nos orienta de início para cuidarmos, para não reagirmos, não nos precipitarmos? Porque na reação mora o maior perigo. Nós reagirmos sem pensar frente a situações inesperadas é algo muito perigoso, porque nós podemos nos comprometer gravemente com pessoas queridas ou com outras pessoas que estão encarnadas junto de nós para aprendermos, para evoluirmos. E nessas situações onde somos pegos de imprevisto, cuidemos com as nossas reações, com o impulso de ação, quando agimos sem pensar, que é onde nós podemos cometer faltas muito graves que podem prejudicar muito a nossa encarnação. E ele continua: imagina-te, antes de tudo, em lugar dele. Chico, nosso querido Chico Xavier, costumava dizer que muito pior estar no lugar do agressor do que daquele que é agredido, que é muito melhor sofrer uma agressão do que ser aquele que agride, porque aquele que agride está doente, aquele que está fazendo mal está num processo de inconsciência, produzindo mal para si mesmo. Então, quando sofremos esse tipo de ataques, esse tipo de agressões de outras pessoas, nos imaginemos no lugar do outro. Se fôssemos nós que estivéssemos prejudicando deliberadamente outras pessoas, os nossos próprios entes queridos, como estaria a nossa vida? Estaria provavelmente turbulenta, uma vida de sofrimento quando estamos fazendo mal. E ele continua: como te desinibirias se tivesse uma pessoa querida avizinhando-se da morte? Então, para nós nos colocarmos no lugar do outro, que em muitas situações as pessoas que estão agressivas, que estão rancorosas, estão passando por situações
de intenso sofrimento por estarem vivendo no dia a dia, em casa, no trabalho, situações muito difíceis. Por isso, em função disso, não que justifique, mas isso está favorecendo para que essas pessoas acabem se manifestando de forma agressiva no dia a dia. Então, nós também olharmos para essas possibilidades. E que comportamento seria o teu ante determinada moléstia que te corroesse o corpo no momento em que alguém te lembrasse o peso de uma dívida? Como que você reagiria se você estivesse numa situação como essa? Doente, sofrendo, e ao invés de vir alguém e te acolher, essa pessoa vir te cobrar uma dívida que você deve há muito tempo, como que você se sentiria? Nos dá mais este exemplo. E ele nos diz: se te vês à frente de um louco, não podes ignorar que será impossível curá-lo com marteladas na cabeça. Quando sofremos agressões, revidar a agressão só irá aumentar o dano ao outro e a nós mesmos. Então, por isso devemos tomar tanto cuidado com as reações impulsivas para conseguirmos analisar antes de agirmos. Então, Emmanuel já nos orienta: olha, você tentar curar alguém que está doente, fazendo mal, deliberadamente, gratuitamente contra nós, agredindo com marteladas, só irá aumentar o dano para todos os lados. Diante de um prejuízo material, mesmo de grandes proporções, olha que importante, se podes sustentar-se sem que o devedor consiga solvê-lo, mais vale esperar que provocar um rompimento de consequências imprevisíveis. Então, quando sofremos um dano material, mesmo que de grande monta, cuidemos para não provocarmos um rompimento de consequências imprevisíveis. Como assim? Para não fazermos algo ruim ao ponto de prejudicarmos uma encarnação. Algo tamanho, por exemplo, de rompermos com uma pessoa querida, um familiar, com o qual o plano seria para nós passarmos uma encarnação inteira junto desta pessoa e nós nos desligarmos em função de uma perda material, por exemplo. Uma consequência imprevisível, algo que nós não conseguimos calcular. Um prejuízo material a gente consegue calcular, consegue, mesmo com dificuldades, se planejar para ressarcir, para conseguir novamente aquela quantia. Agora, e um dano emocional, como que fica quando nós causamos em função de um rompimento, por exemplo? Pensa nas ocasiões em que corações amigos te haverão desculpado as próprias faltas. Então lembremos quantas vezes nós já fomos perdoados, acolhidos. E quando Jesus nos fala de perdoar 70 vezes 7, ou seja, sempre perdoarmos, devemos nos lembrar não somente de que nós devemos perdoar os outros, mas também que nós iremos ser perdoados por infinitas vezes, em função dos muitos erros que ainda iremos cometer. Então o perdão é esse exercício, é essa virtude tão importante que vem até nós e que nós devemos exercitar, viver no dia a dia, porque nós também precisaremos, já fomos perdoados inúmeras vezes e ainda seremos muitas e muitas vezes. Medita nas pessoas queridas, para as quais muitas vezes terás de impetrar a benevolência dos outros, algumas vezes até mesmo desses outros a quem talvez pretendas constranger com desafios e exigências. E Emmanuel termina dizendo assim: em qualquer acerto de contas, medita
na extensão das nossas dívidas para com Deus. Então, a gente já parou para pensar quanto a gente deve a Deus? Qual é a extensão dessa dívida? Impossível calcular. E asserena-te, e acalma o coração. Porque mesmo tendo essa dívida infinita com Deus, Deus tem a misericórdia, porque está presente em suas leis. Asserena-te na certeza de que, acima de todos os conflitos, acima de todo e qualquer conflito, é Emmanuel que está falando, a paciência vale mais. Então, dentro das situações de conflito, frente a essas situações de acertos de conta, como nos diz no início do texto, tenhamos a paciência. Vamos buscar agir com calma, com confiança, pedindo ajuda dos benfeitores que nos acompanham, a ajuda de Deus, buscando fazer aquilo que está nas nossas mãos, cuidando para não nos equivocarmos, para não cometermos faltas que podem tanto nos prejudicar, confiando sempre na misericórdia e na justiça de Deus. Que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.